Não esquece de mandar depois o link para a Sônia. Boa noite. Olá a todos e todas. Cumprimentar os nossos espectadores e internautas. Mais um ao vivo do nosso mandato. Tem sido para nós sempre uma satisfação conversar com todos e todas, e principalmente, quem tem acompanhado o nosso ao vivo sabe da minha alegria, satisfação e honra em cumprimentar e apresentar os meus convidados. Hoje, o debate é meio que na sequência. Na semana passada, tivemos um debate econômico a partir enfim, o mundo, né, do trabalho em tempos de pandemia, né, essa relação com a questão econômica. E hoje é no mesmo horizonte, até mais complexo, a crise econômica e seus impactos sobre as contas e investimentos públicos e como isso afeta a população. Para debater com a gente, os nossos convidados, sejam bem-vindos. O Francisco Lúcio Mendes Maia, que é formado em Ciências Contábeis pela UFC, é mestre em Administração e Controladoria também pela Universidade Federal do Ceará, é auditor fiscal da Receita Estadual, dirigente do sindicato da categoria, do SINTAF. Seja bem-vindo, meu amigo Lúcio. O nosso outro convidado, professor Alfredo Pessoa, é professor de Teoria Econômica da UFC, é ex-secretário de Planejamento e Administração de Fortaleza. Bom, vou direto ao assunto, até porque a gente não tem dúvida da importância desse debate. A gente sabe que o mundo, né, está atravessado por essa crise sanitária, que é a crise, que é o Covid-19, mas cada um dos territórios do mundo com seus problemas. No Brasil, a gente se soma a um cenário de uma crise econômica que já estava em curso, né? E, inclusive, no contexto da política do nosso governo federal, eu não tenho dúvida que a crise econômica se manteve e se agravou, né? E com o incremento, inclusive, da crise política, muitas vezes desencadeada pelo comportamento do presidente da República. Mas vamos daqui começar pelo nosso convidado, Lúcio Mendes, ou Lúcio Maia, como é conhecido, com a palavra para pensar principalmente a partir do tema que foi proposto, né? A crise econômica, os seus impactos sobre as contas e investimentos públicos e como isso afeta a população. Boa noite, Manivaldo. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês para debatermos esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Bem, todos sabemos que este ano o mundo, né, vive uma crise de pandemia em que afeta toda a sociedade. E para isso, né, para que resolva esse problema tanto sanitário quanto fiscal, o governo tem a obrigação de investir para que o problema seja resolvido. Para a gente se situar, tá certo? Para as pessoas que não conhecem, né, essa área de finanças, a nossa Constituição, em seu artigo 165, estabelece, né, os procedimentos orçamentários, né, para todos os entes federativos, tanto União como estados e municípios. Você tem, em primeiro lugar, um plano plurianual, né, são de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que dão as diretrizes para você elaborar o orçamento, e, finalmente, os orçamentos anuais, que são 3, né, para qualquer ente federativo, tanto União, como Estados, Distrito Federal e os municípios. Pois bem, esses orçamentos anuais são o fiscal, né, que é o orçamento em que você pode gastar com qualquer função de Estado, tá certo? Ou seja, é o orçamento mais abrangente, digamos assim. O orçamento de investimento das empresas, que são aquelas empresas em que o Estado tem o controle, né, acionário, tanto empresa pública como empresa sociedade de economia mista, né? Exemplo, Caixa Econômica, empresa pública, Banco do Brasil, sociedade de economia mista, tá certo? E
o outro orçamento é o da Seguridade Social, que o governo tem que gastar somente com 3 funções, né? Que é saúde, assistência e previdência, certo? Então, são esses 3 orçamentos, né, que compõem a execução, né, financeira de qualquer ente federativo. Só que, com a pandemia, tá certo? O que o governo deveria ter feito, o governo federal? Deveria ter feito um orçamento extraordinário, somente para tratar da pandemia, tá certo? E tem previsão constitucional? Tem. O artigo 21, certo? O inciso 18 do artigo 21 da nossa Constituição diz o seguinte: compete à União, o inciso 18 do 21, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, tá certo? Especialmente as secas e as inundações. Só que o governo federal não está muito preocupado com isso. Todos nós sabemos, o atual governo federal, não é isso? Você está preocupado mais com o quê? Com capital financeiro especulativo. E o que fez o governo federal até o momento? Fez uma lei complementar, né, de ajuda aos estados e que condicionou, né, para que liberasse esses recursos, para que não tivesse, por exemplo, né, gasto com investimento, com despesa com pessoal, mais gasto com pessoal, ou seja, congelar os gastos com pessoal até 2022. Na nossa concepção, a lei complementar é inconstitucional, tendo em vista que está interferido no Pacto Federativo, tá certo? Ou seja, cada ente federativo tem autonomia para fazer os seus próprios orçamentos. Então, o que está sendo liberado é irrisório, na minha opinião, certo? Os valores, né, que estão sendo liberados para controlar a pandemia são insignificantes, tá certo? Não é à toa, né, que os casos estão crescentes no nosso país, tá certo? E o número de mortos, queria até solidarizar com as famílias, né, que passam por esse problema, e que cabe à sociedade cobrar do governo, porque ele foi eleito para isso, não é a favor. O governo tem a obrigação de investir, né, para resolver os problemas da sociedade. Então, esse orçamento extraordinário, na nossa concepção, né, fizemos até um trabalho sobre isso, né, na Fundação Sintaf, nós temos o Observatório de Finanças Públicas, que nós fizemos um estudo sobre esse assunto, né, essa crise da pandemia, em que nós propusemos, né, um orçamento extraordinário em torno de R$1,5 trilhão de reais, para resolver o problema da pandemia. Enviamos para esse estudo, né, para todo o Congresso Nacional, né, para os governadores, só que, como vocês sabem, na hora de negociar, a sociedade fica em segundo plano. Então, o que está sendo feito no nosso país é insignificante para controlar a pandemia, porque o número de casos está aumentando a cada dia, né, tá certo? Ainda bem que os governos estaduais, né, estão controlando, né, mesmo com poucos recursos, a pandemia. Mas já era para ter sido, esse controle está muito mais eficiente se o governo federal tivesse investido, né, para realmente ter esse controle. E, por outro lado, quem mais sofre também com isso? Não é só a população, certo? As micro e pequenas empresas, né, que não têm capital de giro, também estão sofrendo, estão fechando as portas, porque quando disseram que ia liberar dinheiro para essas empresas, e quando vai atrás não sai nada, tá certo? Ou seja, para manter o emprego, né, que quem mais emprega no nosso país, nós sabemos que são as micro e as pequenas empresas. Então, o que o governo federal devia ter feito com esse orçamento extraordinário? Liberar recursos também para essas empresas, para o capital de giro, desde que, né, mantivesse os empregos, né, que estavam contratados até o início da pandemia. E essa ajuda, né, de R$600, na nossa concepção, é pouca, né, para as pessoas autônomas, que não têm emprego fixo, deveria ser pelo menos de um salário mínimo, tá certo? Durante a pandemia. E, no entanto, só conseguiram liberar R$600, tá certo? Então, acho que é muito irrisório, né, esses recursos, e quem está mais sendo penalizado é a sociedade, né, os mais carentes, tá certo?
aquela história de que Estado mínimo, né, que o mercado resolve o problema, é mentira. Quem está resolvendo o problema é o velho SUS da vida, né, que foi criado com a Constituição de 88. É quem está salvando as vidas do nosso país, né? Se não fosse o SUS, a coisa estaria muito pior. Então, não podemos admitir mais esse tipo de governo de extrema-direita em que não liga para a sociedade, só liga para o capital financeiro especulativo. A gente fala muito do Bolsonaro, aquela história toda, né? Mas por trás dele está o Guedes, tá? Que é dali o quê? Neoliberal, em que ele não tem interesse nenhum em resolver o problema sanitário do nosso país, tá certo? Ou seja, está somente preocupado com o grande capital. Não é à toa, né, que foi agora, já este ano, né, foi promulgado a emenda constitucional 106, né, do ajuste fiscal para o sistema financeiro. Não sei se vocês já leram isso. Está liberando, né, recursos do Banco Central para os bancos para comprar títulos do mercado secundário. Ou seja, isso aí estão estimando que vai ser em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, quando esse dinheiro devia estar sendo dirigido o quê? Para a sociedade, tá certo? No primeiro momento seria isso, as minhas considerações, tá certo? Passo a palavra agora para o Alfredo, depois para nós debatermos. Muito obrigado. Perfeitamente, Lúcio. Excelente essa contextualização que você traz, para que, na sequência, imediatamente, eu passo a palavra para o professor Alfredo Pessoa, para a sua primeira participação. Boa noite, né? Queria parabenizar aí o vereador Ronivaldo, as pessoas que fazem o mandato dele, por essa iniciativa. É muito importante a gente estar debatendo temas nacionais, né? E para vocês compreenderem também como é que está essa discussão no âmbito nacional, no âmbito mundial, né? E essa questão de finanças é uma questão sempre que passa, a gente não tem a devida educação fiscal e o devido cuidado em trabalhar finanças e recursos públicos, né? O Lúcio já falou aí muita coisa importante da Constituição, do fundo que deveria ser criado para combater a pandemia, mas a minha intervenção seria no seguinte sentido. Essa pandemia já nos pegou, né, numa crise mundial, né? A gente já estava em crise desde pelo menos 2014, 2015, não conseguimos sair da crise, né? Toda essa concepção do golpe, ela foi uma concepção de redução do papel do Estado, né? Com o governo Temer e posteriormente com o governo Bolsonaro, é uma concepção de redução de papel do Estado, e a pandemia nos pega para que o Estado tenha a necessidade de investir mais. Então, quer dizer, nem preparado o Estado brasileiro está para receber um problema sanitário desse, né? Na realidade, o mundo todo não estava preparado. A gente vê a falência da saúde mundial quando você vê os problemas da França, da Espanha, né, da Itália, dos Estados Unidos, né, que, em tese, seria a maior potência mundial, e os problemas do Brasil. A Inglaterra também passa por muitos problemas, né? Poucos países saíram bem da pandemia ou conseguiram algum êxito na pandemia, citam bem a Austrália, né? Mas é uma ameaça sanitária pré-existente, né? Tem a ver com desequilíbrio ambiental, mas a gente já tem um desequilíbrio também social e econômico muito grande, né? Você tem hoje aí uma vertente de conglomerados comandando o mundo, né? E esses conglomerados mandam no capital financeiro, que o Lúcio já falou, né? Nós estamos na era do capital improdutivo. Essa que é a realidade, né? O capital é improdutivo. As pessoas geram dinheiro por dinheiro e não geram emprego, né? Você tem aí 1 bilhão de desempregados ou subempregados, né? Tem uma distribuição de renda muito ruim no mundo, no Brasil especialmente também, e o cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, é quase zero, né? Então, dentro dessa questão da sustentabilidade, entra a questão do saneamento, entra a questão da crise sanitária e entra a questão da ameaça sanitária. E essa metodologia de reduzir o Estado, de vender o que ainda resta do Estado,
de praticar a ideia do Estado mínimo, essa metodologia ela não é compatível com o tipo de função que o Estado tem que ter diante de uma pandemia. Né? O Lúcio falou da questão do SUS, graças a Deus temos o SUS. Se o SUS estivesse mais organizado, o Brasil estaria bem melhor. Né? O SUS mais organizado. Mesmo assim, o SUS salvando muitas vidas, assim como já salvava antes e continua. Né? Uma luta da década de 80, que se consubstanciou na Constituição de 88, melhorou um pouco nos anos 90, né? com a emenda constitucional que aumenta os gastos dos estados e municípios, e o SUS fortalecido, ele poderia ajudar ainda mais nessa questão da pandemia. Mas, na realidade, o que a gente entende é que o governo brasileiro, a metodologia que veio com o golpe, né, a partir da derrubada da ex-presidenta Dilma, né, nós entendemos dessa forma, né, essa metodologia de redução do Estado, ela não prepara o Estado brasileiro para uma pandemia. Né? Porque o mundo todo hoje pensa na questão do cuidado, né, na economia do cuidado, na questão da saúde, né? E que isso está batendo de frente com a economia. Né? O Lúcio também citou a questão das empresas estão fechando. Né? Hoje, os dados saíram do IBGE, que 60%, os shoppings perderam 70% de sua renda de março até julho. Né? Aí outro dado que saiu também, que as empresas que estavam fechadas em junho, né, fecharam as portas em julho, 40%. Né, os dados que o IBGE divulgou hoje. Ou seja, a gente tem aí, principalmente as pequenas e microempresas fechando, né, isso gera desemprego, né, isso vai gerar mais empobrecimento, consequentemente, mais miséria e maior necessidade de políticas assistenciais, de políticas de renda mínima, né, com a discussão que é feita no mundo todo hoje, né, e que, como a gente já discutiu aqui, o Lúcio já falou também, esses valores são insignificantes. Né? Esse valor de R$600, diante do problema que nós temos e vamos ainda a enfrentar. Né? Porque ainda não temos a noção do que seria isso. Estão falando em 11%, 12% de redução de PIB. Isso nunca foi visto antes. Isso só no Brasil. Né? Quer dizer, é um impacto muito forte e que nos faz repensar o papel do Estado brasileiro e o fortalecimento do SUS. Vou ficar por aqui para a gente poder continuar aí no debate. Já aproveita aqui, porque chegou agora, bem novinho, um comentário de um dos nossos espectadores, e eu já queria aqui aproveitar para destacar e cumprimentar a Rita Potiguara, o Evangelista, a Yasmin Gomes, o Luiz Antônio, a Vlad Alencar, aí os fazendários também prestigiando a nossa live, a Kelly Faria, a Nayara, que é cadeira cativa, viu? O Zé Alves Coelho, que aproveita e vou aqui acrescentar um comentário que ele faz, de que o professor Alfredo tocou num ponto que deve ser aprofundado, a distribuição de riqueza. No caso brasileiro, a pandemia expõe de forma até cruel e criminosa a desigualdade da sociedade brasileira. Inspirado aqui no comentário do Coelho, a gente sabe, como os dois aí, nossos convidados contextualizaram em alguma medida, que numa época, óbvio, da crise sanitária, ela atravessou o mundo, né? E incidiu de maneira direta, e é esse o tema que a gente discute nessa noite, né? Essa crise econômica e o seu impacto sobre as contas e os investimentos públicos, né? E principalmente se tratando de como isso se desdobra, afetando a nossa população. E aí o Lúcio lembrava desse debate, né? Estado versus mercado, e os dois revelaram que o SUS deixa muito claro, e é bom a gente denunciar, cai por terra essa defesa do Deus mercado, que resolve tudo. Pelo contrário, inclusive esses que lançam mão do que o mercado oferece, os planos de saúde, num determinado momento, em muitos estados, não absorveu, né? Pelo contrário, precisou socorrer-se do sistema, que nunca se é demais destacar. Num país continental como o nosso, como os dois convidados evidenciados, foi fundamental
são mais de 5.500 municípios, são 5.500 municípios, a certeza de que o sistema assegurou que pelo menos um profissional, ou uma unidade básica de saúde, o desenho permitisse que isso amparasse o nosso povo. E não amparou melhor, vocês denunciam claramente, pela falta do investimento. Porque, inclusive, a PEC que congelou os gastos, se a pandemia fosse depois, inclusive, estaria pior, porque foi absurdo, né? Bom, os especialistas, como o Lúcio lembrava, até mesmo lançar mão do orçamento de guerra, poderia, o governo tem visto aí essa novela do auxílio, que aí eu queria, de maneira mais dirigida agora, perguntar o seguinte, sobre esse entendimento realmente do papel do Estado, né? Porque o Estado, então, precisa ser investidor nesse sentido. Ele não pode, num momento como esse, em primeira instância, não perder de vista, não é só ele ser emprestador, ele precisa realmente encadear esse cuidado, né, com a saúde. Agora, eu não sou especialista, mas um dia desse, como vereador, participando de uma reunião que o prefeito estava, ele fazendo menção a uma comparação da preocupação que isso vai rebater em todos os orçamentos. Aliás, ele dizia mais ou menos assim, eu que não sou especialista, pergunto aos especialistas. Na época da queda da Dilma, o medo, o drama, porque o déficit era de 180 bilhões, e que tinha que fazer aquilo, que resultou, inclusive, num golpe, né, sobre aquele crime que instalou. O governo Temer foi, e no primeiro ano baixou isso para 140, o Bolsonaro veio e não baixou, e agora com a pandemia, a expectativa é de que esse déficit na casa de mais de 500 bilhões. Bom, eu escutei o comentário, e agora aqui deixo para os especialistas, porque o entendimento, a grosso modo dele, era de que a União ainda é capaz de produzir moeda, tem capacidade de rodar moeda, né, do ponto de vista celular, mas os estados e os municípios não. E será que isso aponta justamente o impacto disso na população para o próximo, já está sendo e vai ser mais grave para os próximos anos? Com a palavra, o professor Lúcio. É por isso mesmo que o artigo 21 da Constituição diz que quem tem que resolver o problema é a União, tá certo? Se for necessário emitir moeda. Pra vocês terem uma ideia, até os 6 primeiros meses desse ano, o IPCA está 0,10%, certo? Ou seja, mesmo que o Estado emitisse moeda e viesse a emitir moeda para resolver o problema, a inflação não iria aumentar, haja vista porque estamos numa recessão, tá certo? Então, e por outro lado, né, você vê na contramão, o 180 graus, digamos assim, de janeiro a abril deste ano, certo? Já no orçamento de 2020, a União gastou com o serviço da dívida, tá certo? Ou seja, juros, amortização e refinanciamento, 585 bilhões de reais, certo? De janeiro a abril, em 4 meses, tá entendendo? Num total de despesas de 1 trilhão e 866 bilhões de reais, ou seja, só com o serviço da dívida, a União gastou 31% do orçamento até abril. Então, é um negócio totalmente absurdo, né? Ou seja, tudo bem que o pico da crise começou em abril e maio, mas nós estamos, os 4 meses estão inclusos abril e maio. Por que que esses recursos não poderiam ser dirigidos para o orçamento, né, extraordinário, tá certo? Para poder investir, para gerar emprego e renda, retomar as obras, né, que estão muitas obras paradas aí da União, tá entendendo? Você vê que Bolsonaro veio inaugurar aqui a transmissão de São Francisco, que só faltava o quê? 1 quilômetro, sei lá qual percentual que faltava. E 4% a da obra Transnordestina está parada, tá certo? Quer dizer, muita obra parada da União que ela não está fazendo o que investimento nesse momento é tão necessário. Ou seja, a diretriz é essa, pessoal. O governo não tem interesse em resolver o problema sanitário nem social do país. O interesse do governo atual, como o Alfredo já falou, o anterior também, com o Temer,
O Temer foi quem aprovou a emenda 95, congela os gastos por 20 anos, tá certo? Que é o ajuste fiscal. Então, tudo isso já vem fazendo o quê? Todo esse contexto para que quem seja beneficiado é quem investe no capital financeiro especulativo e não produtivo, como o próprio Alfredo já falou. Okay? Então, Alfredo, com você. Alfredo, eu aproveitaria aqui para pegar a colaboração de uma espectadora nossa, a fazendária Vlad Alencar, que, conversando aqui com o Coelho, lembra que, diante desse quadro todo, a tão almejada reforma tributária não contempla, digamos, esse é um importante assunto, né? Eu acho que ela se refere à desigualdade que o Coelho faz no comentário dele. E aí eu pergunto, Alfredo, vocês que são da área, o grande debate é essa coisa da reforma tributária, o problema é os juros da dívida pública. Como é que você aí, dentro do que você já ia falar? Passando ainda pela aquela questão da distribuição, né, que o Coelho citou aí, você tem uma ideia, né? Pelos dados que eu olhei até recentemente, só morreu mais gente do que no Ceará, no Peru, na América Latina inteira, né? Você vê como a questão da a má distribuição de renda, a pobreza, né? É uma doença que atinge em cheio as pessoas mais pobres. Eu estava dando uma olhada no kit COVID, né? Que é dexametasona, um remédio para trombo, pode ser o Versa, um antibiótico pode ser a azitromicina, e o remédio brasileiro, que é o ivermectina, né? Isso aí, esse xarope aí de 4 remédios dá mais de R$100. Então a pessoa vai no posto e sai com a receita para comprar esse remédio e não vai poder comprar, né? Porque ele não tem recursos, né? Já era para sair se tem o kit comprovado ou não cientificamente, se reduz os sintomas e tal, já era para sair com os remédios do posto. Outra coisa importante, o governo brasileiro, principalmente o federal, teve pelo menos 2 meses e meio para se preparar para receber a pandemia. A pandemia ela começou no final do ano passado, na China. Então, a gente teve 2 meses para se preparar e não nos preparamos, né? Oxímetro, né? Respiradores, preparar os hospitais de campanha, preparar a medicação que estava sendo aprovada já na Europa, né? Que começou primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, esse processo aí, ele não aconteceu. Isso fez com que tivesse muitos óbitos, né? Voltando aí ou seja, a discussão aqui é investimento, né? Para ter investimento tem que ter planejamento. Agora, diante da queda da arrecadação, você está vendo aí shoppings reduzindo 70% das vendas, empresas fechando, desemprego, você tem queda de arrecadação, isso é inegável, né? Agora, isso aí precisa de um suporte federal aos estados e municípios, e ele teria que indicar a fonte de financiamento, seja emitindo moeda, como o Lúcio já falou, né? A grande medo de emitir moeda é o estouro da inflação, mas você não tem perigo de ter inflação, você não tem demanda. Na realidade é isso. E a outra coisa, você podia utilizar as reservas cambiais deixadas pelos governos Lula e Dilma, quase 400 bilhões de dólares, né? Isso passa de 1 trilhão, se você for multiplicar aí por 5, né? Quase 4, já chega perto de 1 trilhão, de 2 trilhões, né? Então, você podia lançar a mão das reservas da emissão monetária. Agora, indicar para o futuro quem vai pagar a conta. Esse fundo extraordinário que o Lúcio mencionou no começo da fala dele, né? Tem que ter um fundo extraordinário para a pandemia. Então, você tem que indicar de onde vai sair esse recurso do fundo extraordinário. Aí, eu entro na pergunta da Vládia, né? Teria que sair de uma reforma tributária, né? Que aí você trabalharia a reforma para o longo prazo, e para o curto prazo trabalharia a emissão e o dinheiro e o recurso das reservas, né? E essa reforma tributária, ela pode ser aos moldes do que já foi feito nos outros países. Taxar mais a renda direta e taxar menos a indireta. No Brasil, se taxa mais a indireta do que a direta, isso prejudica os pobres. Isso taxa mais a pobreza,
né? Então, você tem que ir para cima da propriedade, né? Você tem que ir para cima das operações financeiras, né? Você tem que ir para cima e aliviar o consumo, aliviar a folha de pagamento, né? Que os empresários reclamam tanto. Né? Você tem que aliviar o consumo, a folha e taxar mais a propriedade, né? Taxar mais as operações financeiras, ir para cima dos dividendos, por exemplo. O Brasil é um dos poucos países que não tem, né? Imposto sobre dividendo, né? O nosso imposto sobre herança é quase que ridículo comparado com o Chile, por exemplo, que é nosso vizinho aqui, né? Se for comparar com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos, não tem nem discussão, porque aqui a média é 3, alguma coisa, menos de 4%, né? E esse país é 40%, 50%. Puxa, o Japão cobra 50% de herança, e tem dado certo lá, eles não mudaram. Os Estados Unidos cobra 40%, o Trump baixou para 36% agora para aumentar de novo em 2024. Né? Ele fez aí um agrado com a classe média para 36%, mas 36% já é 10 vezes mais do que se cobra no Brasil de imposto de herança. Nem vou falar em fortuna, né? Que nunca foi, né? Regulamentado, e a fortuna mesmo assim, ela é pouco utilizada. Poucos países utilizam o imposto sobre fortuna, né? E a Constituição de 88, na época, já apontava um pouco nesse sentido, né? Já prevê que pode, que deve tributar a renda, né? A fortuna. A Constituição de 88 ela, apesar de na época, né, foram feitas muitas críticas, mas ela é muito cidadã, muito avançada, inclusive cita a questão do imposto sobre fortuna, né? E ela é tão avançada, tão cidadã, que o primeiro governo que cumpriu, ou que tentou cumprir a Constituição na risca, que é uma Constituição de direitos, acabou em golpe, acabou com Lula preso, e acabou dando nesse governo aí, esse governo que está aí, que na realidade não é um governo, é um desgoverno. A gente pode fazer essa leitura do desgoverno, sem planejamento, sem preparação e com o único objetivo de vender o patrimônio brasileiro. Essa a lógica do governo. Quer dizer, então não tem lógica de nação, não tem lógica de projeto, não tem lógica de construção. Você não vislumbra o país daqui a 20 anos. Né? Você não vislumbra o país daqui a 20 anos. E voltando para a reforma tributária. O Brasil tem uma estrutura tributária complexa e desigual. As reformas que estão no Congresso, elas só trabalham a questão de descomplexificar. Não trabalha a questão da desigualdade. Né? E essa desigualdade teria que trabalhar os moldes que já foi feito em outros países. Tributar mais o imposto direto e menos o indireto. Aliviar a carga do imposto indireto. Né? Você pega consumo, Anivaldo, o governo, tudo que ele arrecada, 30% de um PIB de 7 trilhões, né? 30% de um PIB de 7 trilhões, o que o governo arrecada, 50% disso é consumo. É consumo, é o arroz, é o feijão, é o ovo, é o pão. Quer dizer, está taxando quem? Está taxando o pobre. Enquanto o cara que tem lancha, o cara que tem avião, esse não paga nada. Né? Esse não paga nada. E paga muito pouco de herança, e paga nada de fortuna, e paga nada de dividendo, e paga quase nada de operações financeiras. Eu acho que isso aí é que está o cerne da questão. Agora, a sociedade precisa amadurecer, compreender isso para poder reivindicar essas questões. Porque se ficar no âmbito do Congresso, vai ser a velha coxa de retalhos. Né? A velha coxa de retalhos, que é a reforma tributária, os estados puxando para um lado e para o outro, sem a coordenação federal, e a velha coxa de retalho, que vai descomplexificar um pouco, é verdade, mas não vai tratar da questão da desigualdade, que é o fundamental. Vamos para frente para a gente discutir essa questão. Muito bem. Demais. Aliás, você vê como o papo é bom. Nós já vamos com quase 40 minutos de live, passa rápido, porque os nossos dois convidados, com a linguagem que não é um tema qualquer, há uma complexidade, mas parabéns pela maneira clara, didática que vocês estão tratando da crise econômica e seus impactos sobre as contas de investimentos públicos e como isso afeta a população. Nossos dois convidados, o Lúcio Maia, auditor fiscal da Receita Estadual, mestre em Administração e Controladoria pela UFC,
e o professor Alfredo Pessoa, professor de Teoria Econômica, ex-secretário de Planejamento e Administração de Fortaleza. Bom, nesse último debate que a gente também fez sobre isso, a gente sabe, e eu pergunto agora a vocês, os impactos no mercado, no mundo do trabalho, né? A gente fala das taxas de desemprego, já falava antes mesmo da pandemia, com muita preocupação. Os governos, depois do golpe, né, com o argumento de que era para gerar emprego, né, que bastava, como fizeram, né? Parece que o golpe não era na Dilma, nem no PT, o golpe foi no povo, porque se agravou a história do desemprego. Mas os impactos que os especialistas têm debatido, que já anda na casa dos quase 13%, aí eu quero casar com a seguinte pergunta. Mais uma vez, a gente lembrando do papel do Estado, os representantes dos trabalhadores andavam debatendo a necessidade da extensão de pelo menos 2 meses no seguro desemprego de quem perdeu o emprego no início da pandemia, né? E que estava no seguro-desemprego, como algo real. Porque se tem desemprego, a pessoa estava com seguro. É óbvio que ele não vai entrar no mercado de imediato. Mas a pergunta para os dois convidados, a começar pelo Lúcio, é os impactos dessa questão do trabalho, né? Do mercado de trabalho. Lúcio. Como nós já falamos inicialmente, né, o impacto é muito violento. Haja vista que quem mais emprega não são as micros e as pequenas empresas, estão sem capital de giro. Então, tinha a obrigação do governo federal fazer empréstimos ou conceder, né, recursos para que essas empresas mantivessem o seu capital de giro, ou seja, manter a sua folha de pagamento, para que não gerasse tanto desemprego. Só que ocorreu exatamente o inverso, tá certo? Em reportagem a gente ouve, né, nos jornais e nas mídias como um todo, é que o pequeno empresário vai ao banco e chega lá, a burocracia é tão grande que ele não consegue fazer o empréstimo, né? Para ser facilitado, evidentemente, tem que ter um controle, né? Você não pode também estar liberando dinheiro sem saber a quem, mas os recursos eram para estar disponíveis de imediato. Aí você comprovasse que tem a empresa, né, que está em dia com suas obrigações tributárias e previdenciárias, e a partir daí você liberar esses recursos para que o capital de giro continuasse a financiar, né, a folha de pagamento e, consequentemente, manter os empregos, né, que a empresa tinha contratado. Só para vocês terem uma ideia, toda a arrecadação de tributos, né, do país, em torno de 50% fica com a União. O grande problema também é isso, a divisão dos recursos, né, que são arrecadados de tributos com repartição para os entes federativos. Outra coisa que deveria ser criada também, né, para você melhorar essa área social, né, principalmente o orçamento da Seguridade, era criar um fundo de participação social, como já existe o FPE e o FPM, tá certo? Para estados e municípios. Nós fizemos um estudo também na fundação, em que você pegando somente as receitas, né, do PIS, a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, pegando os mesmos percentuais, certo? Ou seja, 21,5% para estados, 22,5% para os municípios, para serem aplicados, né, em saúde, assistência e previdência. Fizemos uma série histórica, depois, se vocês quiserem entrar na nossa página lá da Fundação Fiscal, na Panorama, o volume 34, certo? Quem quiser entrar lá para depois dar uma lida. Fizemos uma série histórica de 2009 a 2019. Em 2019, que é o último exercício fechado, né, que nós tivemos, se tivesse esse fundo, os estados teriam arrecadado 89 bilhões de reais e os municípios 93,5 bilhões de reais, certo? Ok? E o estado do Ceará, o nosso estado aqui, tá certo? Teria recebido ano passado, para aplicar nessas funções, saúde, assistência e previdência, 6 bilhões e meio de reais. Ou seja, recursos não faltam, eles estão mal divididos, tá certo? E só resolve com o quê? Com a alteração do Pacto Federativo.
Outra coisa também que até hoje não conseguiram revogar foi o benefício chamado de juros sobre capital próprio, que é o quê? Aquele valor, né, que você não paga de imposto de renda às grandes empresas, que são optantes pelo benefício, na distribuição de dividendos, tá certo? Com isso, os estados e os municípios também são penalizados. Haja vista que 21,5%, né, do FPE e 22,5%, né, do FPM são constituídos de dois tributos, o imposto de renda e o IPI, tá certo? Na mesma linha de raciocínio, tá certo? O adicional, né, de 2019, certo? De imposto de renda seria em torno de 96 bilhões, os estados teriam recebido 20, acréscimo, né? Então, de acréscimo no FPE, 20,6 bilhões e os municípios 21,6. E o nosso estado do Ceará aqui, né, para citar o exemplo do nosso estado, teria recebido a mais de FPE o ano passado, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ou seja, além de você não ter essa cobrança desigual, né, como a Alfredo já falou, né, você tributar mais o consumo em detrimento do patrimônio e a renda, a União ainda concentra a maior parte dessa receita e não distribui com estados e municípios para o quê? Para quem está mais perto da sociedade, para aplicar esses recursos nas atividades de Estado, ou seja, né, saúde, assistência, previdência, educação, né, de qualidade pública, se deixar bem claro, né? Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, previdência, por aí vai, tá certo? Então, na nossa visão é que para que volte a ter emprego e renda, tem que haver investimento do Estado. E quem pode fazer isso, nesse momento, somente a União, tá certo? Perfeito. O Lúcio vai numa linha de que o Estado tem que cumprir uma tarefa nesse momento, por conta do que está dado, professor Alfredo. Porque quando a gente fala que para ter mais emprego, a gente fala do investimento do Estado na parte de encadear o ciclo de desenvolvimento para que o próprio privado possa também cumprir a história do emprego. Óbvio que eu estou fazendo um pouco esta nuance, só para lembrar de ouvir suas opiniões sobre essa questão dos impactos no mundo do trabalho, no trabalhador, na questão do emprego. Então, o mundo do trabalho já vem se modificando, né? Independente da pandemia, já tem uma modificação aí, por conta da questão tecnológica, né? Por conta da flexibilização, né? Muitos países flexibilizaram as leis trabalhistas, o Brasil mesmo já passou por esse processo, que é um processo muito, muito cruel, né, com o trabalhador, porque ele perde os direitos, né? Na realidade, você remunerar mais o capital a partir da perda de direitos, né? Quando, na realidade, os direitos são vistos pelas pessoas que concordam com a reforma como se fossem benesses e coisas que o trabalhador não teria, em tese, direito, né? Que são direitos constituídos desde os anos 30, né? Nós derrubamos direitos constituídos por quase 90 anos, com a flexibilização das leis trabalhistas, né? Que isso aí foi a pá de cal para modificar o mundo do trabalho no Brasil, mas já vinha se modificando no resto do mundo, né? O problema é que a hora trabalhada do trabalhador avulso no Brasil não chega a $4, né? E nos Estados Unidos, a hora mais barata é $16, você chega a $20 por hora, né? Então, quer dizer, você tem um volume de recurso muito maior para essa chamada desregulamentação. Essa, por si só, já desemprega, mesmo porque quando você vai olhar os dados pós-desregulamentação, que foi 2017 para cá, você não tem aumento exagerado do emprego, você tem um aumento do emprego pontual, né? Você não tem aumento exagerado do emprego, você não tem gente trabalhando em mais empregos. E a ideia era essa, o cara pode vender livro de manhã, ir para o shopping vender camisa à tarde, à noite está na farmácia, né? Na realidade, isso não acontece, porque não tem oferta para isso, né? E com a pandemia, você calcula que essa população desempregada ela vai dobrar. Então, aquele 1 bilhão
1 bilhão de desempregados e subempregados no mundo pode se transformar em 2 bilhões. Isso no mundo inteiro. Né? E o Brasil vai junto. Né? O Brasil vai junto. A história do auxílio emergencial de 600, ele tem que ir até o fim do ano. Não é mais 2 meses, 3 meses. Até o fim. Aliás, o governo faz uma leitura errada. Esses 30% aí não é terraplanista, não é direitista, não é esse povo que está aí ensandecido, pegando em arma, não. Esses 30%, parte dele pensa que os 600 não foi aprovado na Câmara, foi o governo federal que deu. Então, era para manter essa leitura errada que eles estão fazendo. A leitura, na meu ver, é uma leitura equivocada. Certo? Tem que manter. Agora, o problema é que eles não têm caixa para o social. O social não cabe dentro do orçamento. O que cabe dentro do orçamento é vender o Banco do Brasil, é vender a empresa aérea, é vender as estatais, é vender a Caixa, certo? É vender a Petrobras, é isso. O que cabe é isso. Né? Quer dizer, não cabe essa fatura social, não cabe. Né? Quer dizer, é uma questão de concepção, uma questão de concepção. A lógica das pessoas que estão em torno do Ministério da Fazenda, né, e o próprio ministro, não é uma lógica de combater o marxismo, de combater a ideia de esquerda. Não, eles combatem a própria teoria keynesiana. A própria teoria keynesiana, que já foi comprovada em crise econômica como eficaz. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos comprovou isso na prática, quando começou a gastar, começou a investir com recursos públicos no chamado New Deal americano e recuperou a economia americana. A economia americana não era a economia maior do mundo na época. A economia maior do mundo na época era a inglesa. A economia americana foi dali, entre a primeira e a Segunda Guerra, que ela consegue, né, se transformar na maior economia mundial. E a partir de um planejamento e gasto estatal. Né? Então, eu vejo assim, essa questão do desemprego é uma questão que nós não temos ainda condições de vislumbrar as proporções para o futuro, que ainda vai ser muito pior do que a gente imagina. Né? Nossa, agora, o problema brasileiro ele passa pelo menos por 2 vetores. A reforma tributária, que a gente já falou, e a questão do endividamento público. Né? A dívida pública, uma auditoria, uma retomada. Por que eu posso cortar gastos de educação e saúde e não posso cortar gasto de pagamento da dívida? Se eu não estou podendo salvar minha população com saúde, educar a população, por que eu vou remunerar capitais privados? Né? Ah, mas o investidor vai embora. Vai não, aqui remunera muito alto. Se aqui remunerar a metade, ainda é muito alto. Certo? Ou seja, por que eu não posso também gastar com juro e amortização da dívida só o que foi a inflação do ano anterior? Né? A Holanda fez isso. Quando você faz aquele planejamento de gasto, projetando a inflação para os gastos no segundo momento. Né? É isso. O governo brasileiro, era para ter deixado saúde e educação de fora, tem incluído a dívida. Podia ter incluído outras ações, outros órgãos, mas saúde e educação teria que ter deixado de fora. E tem incluído a dívida. Agora, não basta só reduzir juros e amortização da dívida, você tem que fazer uma auditoria, você tem que fazer um redimensionamento de um novo modo de financiamento da economia brasileira. Não pode ser só via dívida para remunerar os capitais. Né? Esse caminho ele é um caminho cruel, né? É um caminho que os economistas chamam de caminho Ponzi. Né? Tem até um filme aí que fala sobre Charles Ponzi, que foi um especulador da Bolsa de 29, que quebrou. Né? Ele recolhia 3% e emprestava 4%. É claro que essa corrente vai quebrar uma hora. Né? Então, o Ponzi é utilizado na economia pelo Minsky, né, que é um autor que trabalhou as fragilidades financeiras das economias, o Hyman Minsky, como efeito Ponzi é um efeito altamente um efeito degenerado de pagamento da dívida, ou seja, ele é fragilizado na sua própria essência. Né? Então, nós estamos
nesse caminho Ponzi há muito tempo, né? Então, a redefinição do papel do Estado passa hoje pela questão sanitária, pela questão da saúde, passa pela reforma tributária, né? Que estão chamando aí de necessária, né? E justa, e passa também por uma redefinição do modo de financiamento da economia brasileira, que passa pelo endividamento público, né? Principalmente o endividamento público federal, porque o estadual e o municipal é todo controladinho, por resolução de Senado, é todo controlado. Qualquer empréstimo que a Prefeitura de Fortaleza vai fazer, o governo do Estado vai fazer, passa pelo Senado, passa pela STN, passa pela COFIEX, passa por um monte de órgão que está lá olhando a capacidade de pagamento da unidade federativa, se ela tem capacidade de pagar aquele empréstimo. Se ela não tiver, o empréstimo não é aprovado. Enquanto o governo federal fica emitindo título aí à vontade, né? E se refinanciando via mercado de títulos públicos, que altamente especulativo e remunerando os capitais internacionais com alta rentabilidade. Coisa que a Europa não faz, nem os Estados Unidos. Muito bem. Meus convidados, vocês... Rapaz, olha que o tema é complexo, pode parecer chato, mas está muito prestigiado, viu? Deixa eu aproveitar aqui, no bom sentido, gastar um tempinho para cumprimentar os nossos espectadores, a Uberlândia, o Idelbrando Maciel, o Elton Ricardo, a Tieta Ponte, nossa querida animadora do Maracatu Solar, o Paulo Cordeiro. Os fazendados estão prestigiando, viu, Lúcio? O Paulo Cordeiro, a Érica Martins, minha comadre Érica, a Vládia já estava por aqui. Eu também quero citar a Marta Maria, a Claudine Diniz, que é professora, a Maria Master, a minha comadre, professora Amada Maciel, da UES. Privilégio, uma alegria tê-la acompanhando a nossa live. O Eugênio Leandro veio, acho que tendo referência também no artista, que é o Alfredo, além de economista, o nosso professor também é artista, né? O Eugênio está aqui prestigiando. A Raquel, que coisa boa, gente. O sentido da gente poder propor esses momentos, e através desse meio que a gente está podendo conversar, esse é um tema que atravessa a vida de todo mundo. Eu não tenho dúvida que para a gente poder, inclusive, entender a complexidade de como os nossos convidados têm tratado o assunto, é porque isso impacta diariamente a vida de todos nós, né? Eu estava aqui, justamente agora, a voltar para o Lúcio, eu queria colocar, pelo menos a expectativa mais simplista, entendam, uma preocupação que a gente vê entre nós, porque o roteiro desse governo, desse desgoverno federal, por exemplo, diante talvez da ausência dele de cumprir esse papel de investidor, e a gente fica lembrando de que é um governo muito temerário em todos os sentidos, né? Por exemplo, o risco do nosso patrimônio, né, como nação. A gente vê que a solução que eles apresentam é privatizar o Banco do Brasil. A gente tem visto a política entreguista com relação às nossas reservas de petróleo. Sobre isso, professor Lúcio Maia, nessa interface com esses riscos da venda do nosso patrimônio através de um programa de privatização, você enxerga... Aliás, a gente vê que você que é dirigente sindical, muitos dirigentes sindicais já têm enfrentado esse problema nos Correios, no Dataprev. Bom, como é que você vê essa questão desse risco? Em primeiro lugar, nós temos que divulgar para a sociedade, né, o risco, né, que o país corre nessas privatizações, né? Esclarecer, isso é muito importante, porque muitas vezes a própria mídia tem interesse nisso aí, a grande mídia, certo? Para que o país, né, eles investem também, né, nesse capital financeiro especulativo, e quanto menos patrimônio o Estado tiver, melhor para eles, tá certo? Então, nós temos que
esclarecer a sociedade, principalmente nós que somos dirigentes sindicais, e dizer que quando você retira direito da classe trabalhadora, perde todo mundo, porque quando você perde um trabalho formal, né, aquele que você tem o seu salário garantido todo mês, você deixa de consumir, consequentemente, né, a economia também deixa de crescer e é um efeito dominó. O que esse governo está fazendo é o que o próprio Alfredo já falou, com a reforma trabalhista, que começou com o Temer, é o que? É você ter subempregos, tá certo? Em que eu criar a figura do MEI, que é o microempreendedor individual, tá certo? Que é a pessoa jurídica, é jurídica e física ao mesmo tempo, tá certo? Em que você não tem direito a nada. Né? Você tem pessoa jurídica, se você quiser ter um sistema de previdência, você tem que pagar, né? Para poder ter assistência previdenciária e sistema de saúde, tudo tem que ser pago. E quanto às empresas, não tem responsabilidade nenhuma. Você faz o contrato, né, com o microempreendedor individual e paga por hora, né, como o Alfredo já falou, e depois disso aí você não tem mais obrigação nenhuma com ele. Na área pública, não está havendo mais concurso público, também é muito grave, tá certo? Para você ter um serviço público de qualidade, porque tem muita gente se aposentando. Você tem uma ideia, na nossa Secretaria da Fazenda, onde eu trabalho, a quantidade de aposentados de um ano para cá já está evoluindo muito, em função de que as pessoas, né, já estão no tempo de se aposentar. A reforma da Previdência também contribuiu muito para isso, né, com a Previdência perversa, né, que mais uma reforma para o quê? Financiar o capital financeiro especulativo. Então, somente com você dando mais oportunidade, mais direitos à classe trabalhadora, agora, nós temos que retomar, né? Porque para a gente conquistar qualquer direito, né, a classe é uma luta muito grande. Agora, para retirar, quando a gente não, da noite para o dia, retiram. Nós temos que retomar, tá certo? Eu sei que nós estamos na pandemia, mas temos que fazer movimentos, né, para que essas reformas não aconteçam, né, a nível federal, que é o que você botar na prática, né, o projeto do Estado mínimo, e só podemos barrar com a participação popular como um todo, tá certo? E quando a pandemia passar, né, esperamos que venha logo a vacina, né, para que nós fiquemos livres, né, desse vírus. Aí sim, movimento, né, de rua, né, da população para poder fazer toda essa contestação desse governo que está aí, para poder tentarmos barrar, porque somente nós, né, a sociedade como um todo, podemos fazer isso, porque o Congresso, vocês sabem que a maioria é composta por as pessoas que pensam da mesma forma que o governo federal está pensando, né? Então, cabe a nós, né, como sociedade, como líderes sindicais, para que tentemos barrar, né, esse projeto tão nefasto, né, que é o quê? De Estado mínimo, que prejudica toda a sociedade brasileira. Muito bem, Lúcio. A professora Maza está aqui parabenizando. São excelentes as reflexões. Os debatedores estão de parabéns pelo alto nível desse debate. Vou dar um abraço aqui para a Nayara Nagno, que é nossa espectadora fiel, não perde uma live. E, bom, nós já estamos com mais de uma hora, um tema, inclusive, muito complexo, mas pela capacidade dos nossos dois convidados, tem se tornado, inclusive, muito, muito agradável essa reflexão. Mas eu já vou aqui caminhando, gente, para as nossas, né? A ideia é que seja em torno de 1h20, 1h30, então vocês fiquem à vontade, lógico, para... Não é umas considerações finais, não se trata disso, não é um boa noite, não. Na verdade, eu quero propor que a gente faça aí meio que a partir do que cada um possa ter anotado, né? Quem tiver aqui, eu estava vendo aqui o comentário dos nossos participantes, mas o Coelho estava mais uma vez só lembrando a importância do Lúcio para a categoria fazendária, e ainda dava aqui um comentário de que hoje teve um bom bate-boca, um bom debate sobre questões pertinentes à categoria. Acho que foi em alguma reunião, né, Lúcio? Vocês andaram participando.
Oi. Mas eu quero, ao mesmo tempo que agradecer, já convidar aí para a gente ir fazendo as nossas reflexões. Mas quem terminou de falar agora foi o Lúcio, né? Então, o Alfredo, Alfredo, nós estamos terminando essa rodada, que eu queria a sua opinião. Depois é que tem o último bloco. Sobre essa questão que a gente vê de um governo ou do desgoverno, como você lembrava, a ausência de planejamento, ou a bem do desenvolvimento econômico na visão deles, de atender o mercado, o risco da venda do nosso patrimônio, né? Tanto da privatização como talvez uma política de entreguismo a partir do petróleo. Como é que você vê essa questão? Bem, a gente já teve uma experiência de privatização dos anos 90, né? O governo Fernando Henrique, né? Começou com o governo Collor, passou pelo Itamar e foi para o governo Fernando Henrique. Na realidade, se você pegar o resumo daquele período, a gente vendeu, né, siderúrgica, o filé foi siderúrgica e as telefônicas, né? O resumo disso foi o seguinte: você repassou 100 bilhões de dólares para o setor privado, com a casta do capital privado, nacional e internacional, né? Foi uma mera transferência. E nós não tivemos nem, vereador, a contrapartida disso é empregos, que a gente sabe que os anos 90 foram anos de desemprego, né? Aliás, não só de desemprego, de destruição de emprego, né? Então, você não teve essa contrapartida nem de aumento de emprego. Qual é a lógica em privatizar, né? A lógica mundial. A lógica é: o setor privado é mais eficiente, o setor privado vai investir mais, o setor privado vai dar mais qualidade àqueles serviços, ele vai reduzir o preço no futuro, ele vai pulverizar as ações. Por exemplo, uma empresa é só do governo, ela vai ser pulverizada. Eu posso comprar uma ação, qualquer pessoa pode comprar uma ação e ser dona também daquela empresa, né? Coisa que não aconteceu no nosso modelo. As ações não foram pulverizadas. Aconteceu no modelo da França, mas no nosso não, né? Então, você não tem pulverização de ação, você não tem aumento de investimento, você não tem aumento de qualidade, não tem aumento de eficiência, nem tem redução de preço. E nós estamos hoje com a última agora, que foi a privatização do saneamento, né? Agora aprovada no Senado, nós estamos indo na contramão, certo, do que a Europa e os próprios Estados Unidos estão fazendo. As empresas de saneamento na Europa são municipais, elas estão reestatizando. Foram mais, de 2012 para cá, tem uma ONG holandesa que está catalogando isso, né? De 2012 para cá, foram mais de 800 estatizações. Nós estamos na contramão do mundo, para vocês terem ideia, né? Qual é o motivo de reestatizar? O motivo de reestatizar é porque as pessoas são mais participativas e são mais ouvidas e estão dizendo que lá não houve investimento como deveria ter sido, os preços aumentaram e a terceira coisa, os serviços são péssimos. Essa é a frase, os serviços são péssimos. Ou seja, você tem aí uma troca, uma troca de um patrimônio público estatal monopólio por um patrimônio privado monopólio, ou uma troca do estatal monopólio por uma pulverização, né? Mas por quê? Por que as empresas não estão investindo? Aí você entra na lógica do capital improdutivo. Hoje, aquele termo chamado EBITDA, né? EBITDA. Né? Se você está na internet, ele vai aparecer, EBITDA, que é você valorizar mais, a empresa é mais valorizada porque ela ganha no mercado financeiro, não porque ela investe. Então, você acaba transferindo parte do planejamento dessas empresas para o efeito EBITDA e menos para distribuir dividendos entre os associados e menos para investimento na própria empresa para melhorar a qualidade do serviço. Né? Porque a ideia da privatização é melhorar a qualidade do serviço e rebaixar preço. O setor público ficar com preço muito alto. Essa é a balela que venderam para a gente. Né? Que venderam aí, Fernando Henrique ganhou a eleição com isso, inclusive. Né? Venderam para a sociedade. Na realidade, os preços são... Se você pegar, tem um estudo do IPEA entre 2000 e depois da privatização do setor elétrico brasileiro, final dos anos 90, né?
depois da privatização do setor elétrico, até 2017, o setor, a energia no Brasil cresceu 80% acima da inflação. É um negócio, né? Você cresce 80% acima da inflação, é um negócio. Né? Ninguém cresceu igual à inflação, ou menos que a inflação. Cresceu acima. Claro que tem um monte de problema no setor elétrico aí, que vai desde a hidrelétrica até a nossa transmissão, que é muito cara, etc. e tal. Né? Mas, a parte disso, você tem um negócio, né? Um filé, setor elétrico com 80% acima da inflação. Né? Então, hoje, essa discussão ela precisa ser melhor revista. Olha, vamos ver o que aconteceu com a privatização dos anos 80. Né? Por que nos anos 90? Por que o BNDES entrou financiando? Né? Por que teve empresa que o governo recebeu moeda podre? O que a gente chama de moeda podre? Aquela moeda que não valia nada no mercado financeiro, que é o título público, título da dívida agrária, e o governo federal aceitando 100% do título, enquanto o mercado paralelo aceitava 50%. Né? Todo mundo sabe disso. O Sarney mandou comprar título da dívida pública brasileira a 50% no mercado paralelo, aí quando descobriram, pararam de vender. Né? Mas ele ainda tentou fazer isso. Né? Ou seja, título brasileiro que não valia 50% do mercado, não valia metade dele no mercado paralelo, sendo aceito na privatização como cheio. Né? Aceitou dívida. Quer dizer, fora o financiamento que o BNDES deu, né? Fora empresas que deixaram dinheiro em caixa. Por isso que o termo correto adotado na época pelos movimentos foi privataria, né? Porque isso é uma... Tem o trabalho da privataria, aí no livro eu esqueci o autor, se você souber, lembra? Armando, né? Esse livro da privataria ele é mais político. Quem fez um trabalho mais minucioso do ponto de vista do patrimônio sendo transferido para o setor privado foi o Aloysio Biondi, aquele jornalista que era da Folha e tal, que é o Privatização 1 e 2, aquele livro que inclusive está disponível na Fundação Perseu Abramo para você baixar de graça, né? Só botar Aloysio Biondi, privatização, que você vai ter o livro, vai ter o acesso para você ver o trabalho que o Biondi fez. Muito, muito bom. Aliás, o trabalho do Biondi, do Aloysio Biondi é único, né? Porque ele foi a fundo ali, né? Pegou as empresas, olha, estão vendendo isso por quê? E aqui, o valor, e bababá, e quanto o BNDES deu, e tinha dinheiro em caixa, não tinha, quer dizer, tá tudo lá, isso com relação aos anos 90. A gente teria que fazer um reestudo disso, e dos erros que foi feito disso, para pensar em privatização do futuro. E não chegar e fazer o processo, vamos vender a água, vamos vender a Petrobras, vamos vender o petróleo, vamos vender o ar, vamos vender, né? Daqui a pouco estão vendendo o Covid. Né? Muito bem, professor Alfredo. Eu quero aqui, os nossos ouvintes, eu já registrei, foi muito prestigiada essa nossa live, não só pelo tema, que é importante, mas pela capacidade dos nossos dois debatedores, que de maneira muito clara e didática, eu vou aqui citar novamente todo mundo aqui, todo mundo não, né? Estou vendo aqui que o Franzé, o padre Franzé acabou de entrar. Aliás, minhas duas comadres amadas e queridas, a Érica Martins, a Amada Maciel, mais um alô aí, muito obrigado ao Zé Alves Coelho, a Rita Potiguar, o Evangelista, a Yasmin Gomes, professor Luiz Antônio, da Federal do Piauí, a Vlad Alencar, Kelly Farias, Videlbrando Maciel, Elton, Ricardo, Eugênio Leandro, Claudênia Diniz. Tem aqui todo esse povo que participou com a gente, todos nós muito, não apenas gratos por essas reflexões desses nossos dois convidados, que nessa noite debatemos juntos aqui o professor Alfredo Pessoa, professor de Teoria Econômica da UFC, ex-secretário de Planejamento e Administração de Fortaleza, o Lúcio Mendes Maia, que é auditor fiscal da Receita Estadual, mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará, é também diretor do CITAF, debatendo a crise econômica e seus impactos sobre as contas e investimentos públicos e como isso afeta a população. Eu fiz todo esse agradecimento aos nossos espectadores e muito
muito agradecido aos nossos convidados e realmente convidarei para as nossas considerações finais livres. Não é só um boa noite, não. É para vocês ficarem à vontade para fazerem aí a sua última rodada, mas totalmente livre, começando pelo Lúcio Mendes Maia. Então, só dizer que foi, mais uma vez, foi um prazer participar desse debate, né, tão importante para esclarecimento para todos que participaram, para a sociedade como um todo. Parabenizar o nosso debatedor Alfredo, a você, Ronivaldo, tá certo? E aos demais, e dizer que somente juntos, né, podemos ter uma sociedade mais justa, né, igualitária. Só depende de nós. Agora, passa necessariamente pela educação da sociedade. A educação que eu falo não é só da sala de aula, educação política, né, das pessoas politizadas, para poderem, na hora de votar, saberem quem estão votando, porque somente dessa maneira podemos ter um país desenvolvido e mais justo. Então, uma boa noite a todos. Professor Lúcio, você foi muito econômico, viu? Em se tratando do tema. Mas, com certeza, eu quero aproveitar essa sua economia na fala, até para poder também saudar o Pedro Paulo. Pedro Paulo é sobrinho do Coelho e advogado recém-formado. E acho que, inclusive, o objeto de estudo da colação de grau dele foi um pouco essa coisa do direito tributário aí. Provavelmente bebendo, de alguma maneira, aí na inspiração aí da influência econômica do tio, que é o nosso Zé Alves Coelho, também servidor da Cefaz do Ceará, e que está aqui acompanhando a nossa live. Professor Alfredo Pessoa. Então, queria parabenizar, Rivaldo, o pessoal do seu mandato, você, eu tenho lhe acompanhado em algumas outras lives, né? Você tem feito muito debate interessante, né? E continuar aí nessa pandemia é muito bom essa aproximação, né? A questão dos temas, são uns temas muito interessantes também. Né? Queria agradecer o Lúcio aí pelo debate também, foi muito interessante, colocou muita coisa importante, né? E dizer o seguinte, infelizmente, na crise, a população mais pobre sofre mais, né? Sofrerá mais, né? Então, quando você fala em crise, quando a gente estuda na economia, falou em crise, você já associa logo indiretamente à ação imediata do Estado, né? Eu estou terminando aqui por uma frase que o Lúcio começou, né? Ele disse, olha, tem que ter intervenção estatal para tirar o país da crise, né? Então, você lembra logo da maior crise do capitalismo até hoje, foi a crise de 29, né? E foi o Estado que estava lá para retirar as economias da crise, né? Depois teve Bretton Woods, né? E eles disseram, olha, duas guerras, uma crise, o capitalismo vai se acabar, né? Nós temos que se reorganizar, e eles se reorganizaram, né? Taxando o capital financeiro. O capital financeiro era considerado desordeiro, desorganizado e que gerava desemprego, que é muito parecido com hoje, né? A gente tem que reinventar, tem até duas professoras aí de Oxford, né? Uma delas é aqui a Mariana Mazzucato, eu estou olhando aqui, que eu estou olhando para o nome dela do livro dela. Elas estão falando em uma nova Bretton Woods, né? Nós precisamos de um novo Bretton Woods para poder reorganizar o mundo capitalista para salvar o capitalismo dele mesmo. Isso no âmbito capitalista, né? Quando a gente fala, a empresa está quebrando, desemprego, isso é ruim para o capitalismo, não tem consumo. O shopping, 70% de queda nas vendas, não tem consumo, é ruim para o próprio capitalismo. Tá certo? É ruim para o próprio capitalismo. Então, numa crise, o Estado tem que estar preparado para agir. E o nosso Estado, a União, o Estado brasileiro não está preparado para agir. Ele vem numa concepção de não Estado, de não planejamento. Consequentemente, você não vislumbra uma nação, você não vislumbra o Brasil daqui a 20 anos. Você não consegue. Que potência é o país daqui a tantos anos? Né? Ou que apêndice deverá ser dos Estados Unidos? Né? Porque a gente caminha para ser um apêndice americano. E isso é preocupante para a América,
a América do Sul inteira, porque o Brasil é o país mais importante da América do Sul. E se nós nos tornarmos apêndice dos Estados Unidos, a gente pode levar a América inteira. Né? Pode levar a América inteira. Né? Pelo poder econômico, pela potência que o Brasil é, pelos seus recursos naturais, né? Pelo seu tamanho. Né? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então, o Estado não estar preparado é pior para a população. Né? Só tem uma forma de preparar o Estado, é a população reivindicar, é a participação popular, é a reivindicação dos direitos, que está na Constituição. Nós temos que resgatar os direitos constitucionais, né? Temos que resgatar os governantes que fizeram, inclusive, fazer valer os direitos da Constituição brasileira, né? Para poder a gente retomar e vislumbrar um Brasil para o futuro, vislumbrar o desenvolvimento. Porque é o seguinte, o Ceará não se desenvolve, nem Fortaleza se desenvolve se o Brasil não se desenvolver, porque nós estamos numa região pobre, num país pobre, né? E numa região também periférica com relação ao mundo desenvolvido, chamado desenvolvido. Né? Eu boto sempre a aspa, porque às vezes é desenvolvido, mas tem determinadas... acolhe determinados absurdos. Né? Então, é isso que eu queria falar. Acho que o debate é fundamental, estou à disposição para a gente discutir novamente, agradecer novamente ao Lúcio as contribuições, agradecer o convite que você me fez, e nós estamos aqui para futuras discussões e contribuições, e que a gente possa ajudar aí nessa questão de pensar o Brasil e pensar soluções para os problemas do nosso povo. Nós é que estamos não apenas agradecidos, professor Alfredo, nós estamos, no sentido bom, atônitos de tanta informação importante, de maneira tão clara, didática, própria da competência dos nossos dois convidados. Eu queria muito, além de agradecer a todos os nossos espectadores, internautas, que passaram por essa live, que fizeram seus comentários. Eu vou terminar, inclusive, prestigiando aqui o último comentário de uma espectadora, a professora Masa Maciel, que diz: a situação do nosso país é dramática. Uma crise sanitária, uma crise econômica associada aos efeitos nefastos da política bolsonarista. Ela coloca bem o sentimento de que essa vontade que o nosso mandato tem com essa live, da gente debater os temas importantes relacionados com a nossa vida, com a conjuntura, com o momento que um país enfrenta. Portanto, dessa maneira, mais uma vez, muito grato aos nossos dois convidados, nosso boa noite, um abraço grande, muitíssimo obrigado. Foi muito importante a presença do Alfredo Pessoa, professor de Teoria Econômica da UFC, ex-secretário de Planejamento e Administração, e do Francisco Lúcio Mendes Maia, diretor do Sintaf, auditor fiscal da Receita Estadual, mestre em Administração e Controladoria. Boa noite a todos e todas, até a próxima semana. Lembrando que os nossos ao vivo é toda segunda, terça e quinta. Beijo para todos. Obrigado.